Bem, agora um vídeo, é um comentário sobre o mesmo vídeo que eu tinha feito sobre sucessão apostólica, etc., que o Luiz Augusto Libório, não é, comentou. Eu já dei uma lidinha breve aqui no comentário, mas vamos por partes. Ele fala bem assim: 90% dos ateus são ex-evangélicos. Por quê? Não é? Eu já dei uma lidinha e já pude perceber que isso aqui é meio forçado, viu, meu querido? Me desculpa aí, mas algumas coisas eu vou dizer que é verdade, mas que são verdades, mas muitas são fruto de ignorância, né, da situação em si. Mas vamos lá. O fim natural do protestantismo, com a sua livre interpretação da Bíblia, é o ateísmo. Então já começou por aqui. Primeiro, não é princípio protestante livre interpretação da Bíblia, e sim livre exame da Bíblia. Por isso que os reformadores, não é, cuidaram em fazer traduções, para que o povo comum, os membros das comunidades, pudessem ler suas Bíblias em casa, pudessem acompanhar a leitura, de repente, numa pregação na igreja. E por isso que nós, protestantes, estamos habituados a sempre termos cada um nossa própria Bíblia, né? Cada crente que vai à sua igreja vai com sua Bíblia. Embora que hoje está mudando muitas coisas, né? A galera mais usa smartphone. Eu não abro mão do meu livrinho, quero a Bíblia na minha mão, como livro, certo? Mas sem problema nenhum com isso. O ponto é, o princípio não é livre interpretação, é livre exame, certo? E como é que eu posso provar isso? Simples. Questione-se, meu querido. Igrejas protestantes têm seminários? Tem. Tem oficiais ordenados? Tem. Tem teólogos? Tem. Se tem tudo isso, então o nosso princípio não é de livre interpretação, mas de livre exame, certo? Existe toda uma organização. Desde o século XVI, isso só se desenvolveu ainda mais durante os anos, mas há toda, sabe, digamos assim, toda uma organização, muitos teólogos protestantes, certo? Temos nossas divergências? Temos. Mas, apesar de haverem divergências, eu realmente prefiro que isso aconteça. Porque essas divergências são honestas. Isso para mim é mais honesto. Por exemplo, então provavelmente você é um católico romano, eu fui criado como um católico romano e hoje sou um cristão reformado, né? Mas eu tenho um respeito muito grande por todas as tradições cristãs, inclusive pelos católicos romanos. Não é? Eu não desprezo os católicos romanos como não cristãos, como fazem muitos evangélicos. Eu não penso assim. Não é? Então eu respeito a tradição católica romana, a tradição ortodoxa, a tradição luterana, não é? E várias tradições, certo? Não tem por que desprezar as tradições desse jeito. E por mais que eu discorde da sua tradição e das demais tradições, não é? Que embora eu fale em demais tradições, mas nós viemos tudo de um canto só. Então eu nunca deixei de me ver como um católico, não é? Só não acrescento o nome romano, porque usando esse termo romano, eu realmente penso que não dá, né? Não tem como, eu não concordo, certo? Então eu não concordo, e não concordo com os luteranos em muitos aspectos, e também com os anglicanos, e também com outros grupos, não é? Até com presbiterianos, que também são reformados, eu tenho discordância em algumas questões, mas essa discordância para mim, embora seja, eu tenho que admitir, seja fruto de nossas fraquezas de todo mundo, inclusive dos católicos romanos, né? Eu espero que você não se entenda como sendo, sou um católico romano ou faço parte da igreja católica romana, significa dizer que nós estamos numa instituição perfeita. Sinto muito, mas essa não é a realidade. E eu penso que apesar de admitir essas fraquezas nossas, da cristandade no geral, sem escapar a ninguém, tá? Todos nós somos fracos e temos limitações, sim, certo? Eu confesso, eu subscrevo as confissões da minha igreja, mas eu tenho consciência de que eu não sou o dono da verdade, né? Então, obviamente, eu posso errar. Só que eu penso que essa minha liberdade, digamos assim, de consciência para subscrever uma tradição ou não, ela é muito mais honesta. Porque eu não estou dependendo da fé de terceiros, mas é a minha própria fé. A fé que Deus me deu, né? Ou seja,
eu olho, eu posso analisar, certo? E não pensando em algo irresponsável, que eu sei que acontece no evangelicalismo e demais, né? Não posso negar isso aí, mas pensando nas igrejas protestantes que são tradicionais, que têm sim identidade histórica, confessionalidade, não é? Nós olhamos, nós temos teólogos, doutores, nós temos toda uma organização, não é, que mostra nesse sentido que nós não somos adeptos, não é, de um pensamento de livre interpretação da Bíblia. Não, completamente errado. Por isso nós reformados temos uma doutrina peculiar, que é diferente da dos luteranos, e nós temos cercas muito bem estabelecidas e respeitamos as tradições do mesmo jeito. E assim por diante. E eu prefiro que seja assim, porque para mim, o único que pode resolver as nossas controvérsias é o Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Só. Ele é aquele que porá fim aos nossos problemas, não é? Às nossas limitações que não serão resolvidas nesse mundo. E acredite, tentar resolver essas controvérsias de maneira forçosa só dá em desprezo dos nossos irmãos, em ódio, em brigas inúteis. Entendeu a situação? E eu digo ódio até o ponto de queremos matar uns aos outros, porque a história nos conta isso. A cristandade, não é, falhou muito durante a história. Isso não pode ser escondido. Eu sei que alguns querem negar, mas não pode ser escondido. Está aí a história. Não é? A não ser que para um católico romano a história só é verdadeira se eles contarem. Porque até então, o que você olha de história, não é, da humanidade e da influência cristã no Ocidente, você vê sim vários crimes sendo denunciados, não é? Embora que eu não julgue, obviamente, os católicos romanos, nem outro grupo, por conta de coisas que aconteceram no século XVI. Mas eu sei que aquilo foi fruto de uma cosmovisão errada. Simplesmente isso. Tá? Então, quem vai resolver as nossas divergências será Cristo. Hoje eu preciso batalhar pela fé que eu confesso, né? Pelas doutrinas da minha igreja. Eu preciso fazer isso. Senão eu não seria um reformado. Eu tenho que realmente subscrever e lutar para dizer, não, esse pensamento que eu estou defendendo ele é o mais correto e acabou. Só que isso vai acontecer com os luteranos também, que vão dizer, não, o nosso pensamento é correto e acabou. E vocês, católicos romanos, também, do mesmo jeito, e assim por diante. Isso é normal. Essas divergências são normais. Elas pertencem à nossa limitação como seres humanos. Cristo dará fim a tais problemas. Então eu não preciso odiar nenhuma tradição cristã, não é? Eu posso expor o que eu penso sobre a tradição, mas veja, eu tenho feito isso de uma maneira a não tratar as outras tradições como não cristãs. A única vez que você vai ver eu falando de um grupo que não é cristão é quando esse grupo nega as doutrinas básicas da igreja, como por exemplo as que estão defendidas no credo apostólico. Então, aí já não é cristão mesmo, mas no sentido geral eu tenho tratado respeitosamente como cristãos, beleza? Então isso aqui que o irmão colocou, que você colocou, não é correto, tá bom? Eu sei que pelo que talvez você olhe das igrejas evangélicas hoje, você pensa, não, o que esse pastor está falando aí não é verdade, não. Ele está sendo mentiroso, porque ele fala sobre livre exame e não livre interpretação, mas o que nós vemos aí são várias comunidades evangélicas que estão cada vez mais proliferando, crescendo, aumentando, e cada um com sua teologia diferente. De fato, isso tem acontecido, eu não nego. E eu sou um dos combatentes. Eu sei que os irmãos que estão aqui inscritos no canal também são pessoas conscientes, fiéis, que têm lutado contra a praga que nós estamos vendo no evangelicalismo. Porque nós não concordamos com isso também, não é? E temos um respeito mútuo nesse sentido e ao mesmo tempo combatemos, não é, as heresias, as mentiras, as enganações do evangelicalismo. Isso acontece demais, não é? Lamentavelmente, eu sei que a reforma protestante ela não trouxe somente benefícios. Eu sei muito bem disso. Mas como eu disse, não é? Isso é fruto das nossas falhas. Aquela mentalidade dominante católica romana também não trouxe somente benefícios. Então, se nós formos fazer uma análise um pouco mais honesta, colocando as cartas na mesa, tanto esse pensamento mais fundamentalista de que não, só a Igreja Católica Romana, não e assim, assim, assado, vamos perceber muitas falhas, mas muitas falhas mesmo, muitas falhas, não é? Muitas falhas. Ao mesmo tempo, quando olhamos para o protestantismo, também vamos ver muitas falhas. Muitas falhas. Então, todas as tradições cristãs estão repletas de erros. A tradição a qual eu pertenço não é diferente. Mas eu, como um cristão reformado, subscrevo as confissões, crendo que um dia o Senhor da igreja, não das denominações,
Não das instituições, não das tradições específicas, mas o Senhor da igreja resolverá tais problemas. Então, esse é um ponto, tá? Ele continua dizendo, veja os 4 passos do evangélico para o ateísmo. Isso aqui é muito... Sinceramente, rapaz, vamos lá, né? A primeira coisa é que o pobre fiel evangélico, não é? Eu acho até engraçado, né? Eu não vou dizer que católicos romanos tratam evangélicos como sendo coitados de verdade, como você está fazendo aqui, porque eu sei que também tem muitos e muitos evangélicos que olham para o católico romano também com certo desprezo. Eu não faço parte dessa turminha, não é? Que rejeita e que odeia. Eu não preciso fazer isso, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que o pobre fiel evangélico abandona enquanto vai pulando de igreja evangélica em igreja é a religião, o que ele abandona, não é? Então, o pobre evangélico, convencido pelos seus falsos pastores, interesseiros, acredita que a sua denominação evangélica é a verdadeira e a única igreja a seguir a Cristo e a Bíblia. Ora, os católicos romanos não fazem o mesmo? Eu concordo com isso que você falou, tá certinho. Isso acontece muito no meu evangelho. Mas tem diferença, viu? Protestantismo é uma coisa diversa, não é só igreja evangélica. Reformados não são evangélicos. Eu sei que muitos reformados são acostumados a se chamarem de evangélicos. Porque meio que, como talvez a maioria se chame assim, então meio que muitos reformados, né, ou muitos cristãos perderam um pouco da sua identidade histórica. Eu prefiro continuar dizendo, não sou evangélico no sentido evangelical. Eu sou reformado. Não tenho problema se alguém me chamar de evangélico. Nenhum. Se alguém me chamar de católico também, eu também não tenho problema, porque eu sou católico. Eu pertenço sim à Igreja de Cristo, né? A Igreja católica e apostólica, só não romana. Certo? Porque eu confesso os 3 credos ecumênicos. Aqui nós confessamos, a nossa comunidade, os 3 credos ecumênicos, inclusive o credo apostólico, nós os confessamos publicamente no culto solene, pra você ter uma ideia. Tá? Então há esse pulo, né, de igreja em igreja, sim. Mas isso é uma manifestação que acontece sim no meio evangélico, porém há evangélicos e evangélicos. Esse grupo, que talvez seja a maioria, não é? Que vive assim, migrando de igreja para igreja, digamos assim, é um grupo um pouco mais destacado, justamente por sua infidelidade. Eles não têm identidade nenhuma. Porque eles não são confessionais. Eles não têm nenhum tipo de identidade. Se você perguntar para esses evangélicos que vêm pulando de igreja em igreja, pode perceber, eles não têm nenhum entendimento sobre a história da igreja. Eles não sabem, por exemplo, que a nossa tradição é uma só na história e que a partir do século XVI é que há uma divisão, não é? Mas que divisões anteriores já tinham acontecido, por exemplo. Não é? Só para lembrar, né? Lembre-se que no passado havia, na verdade, vários patriarcados e Roma era só um patriarcado, não é? E que se separou dos outros. Então, né? Tá começando esse negócio de divisão, tem lá de trás, lá do comecinho. Não é a cor de agora, não. Mas muitos evangélicos desconhecem essas coisas. Não é? Rejeitam o que não conhecem porque eles não têm nenhuma identidade. Não tem identidade. Mas não é o que acontece nas igrejas históricas. Pergunte a um luterano se eles são assim. Não, eles não são. Eles têm identidade histórica sim. A reformados, do mesmo jeito. Nós temos identidade histórica também. Então, a sua maneira de análise ela é muito genérica, digamos assim. Né? Ela é muito... Você abrange todo mundo como culpado, sendo que você parece não conhecer muito o que de fato são as igrejas reformadas, etc. As tradições protestantes de fato. E essa questão de algumas igrejas evangélicas, ou boa parte delas, né? Pregam que elas são a única igreja de Cristo e que segue a Cristo e a Bíblia, não é? Católicos romanos também fazem isso. Isso aí já é velho, todo mundo já sabe muito bem disso aí. Católicos romanos realmente tratam como a igreja católica é a única igreja que Jesus Cristo deixou na Terra. Aqui você até acaba afirmando isso também. Não é? Isso aí é muito temerário e estranho, porque, veja, a igreja de Cristo é católica e ele só tem uma igreja, eu tenho certeza disso. E eu creio que eu faço parte dessa igreja. Agora, isso não é o mesmo que dizer que essa igreja de Cristo ela é localizada. Ela tem uma sede em Roma. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma contradição até, na verdade. Não é? O conceito de catolicidade da igreja não está preso a local nenhum. Tanto é que eu, como um cristão reformado, não é, olho para outros cristãos que não são membros de igrejas reformadas e os vejo também como meus irmãos em Cristo e como fazendo parte da mesma e única igreja de Cristo.
Nós temos uma divergência de tradições ou denominações. Mas não há uma compreensão de que nós somos de igrejas quando pensamos em Cristo, não é? Igreja diferente. Há uma igreja só. Não é? Cristo tem seus discípulos, seus servos espalhados por todo o mundo, independente das suas denominações. Certo? Então, é isso. Né? Essa acusação vale para você também. Né? Depois, o fiel evangélico decepcionado abandona a igreja, pois depois de frequentar dezenas de igrejas evangélicas, cada um com sua doutrina diferente da outra, o pobre fiel evangélico deixa de crer na igreja evangélica, pois para ele agora a placa de igreja não importa. Para ele só importa Jesus e o que a Bíblia fala. Esse nem frequenta mais igreja. E de fato, você está certíssimo, porque tem um monte de gente assim na internet. Um monte, eu admito isso, tem um monte de gente assim na internet. Um monte. São esses que eu também combato. Não é? Primeiro, nós reformados, não é? Eu sei que as tradições mais tradicionais, digamos assim, das igrejas protestantes, também têm o mesmo pensamento, não é? Ou pelo menos alguma coisa semelhante. Nós não entendemos que alguém é membro da Igreja de Cristo ou alguém é um cristão de fato se essa pessoa não é membro de uma igreja. Já começa por aí. Então, sinceramente, ver pessoas que dizem quero só Cristo e a Bíblia, não é? E achar que eles são cristãos ou evangélicos, não, eles não são nada. Né? Eles não são nada. Pessoas assim não estão firmes em comunidades sérias porque nunca foram cristãos de verdade. Esse é o fato. Usando o exemplo de João, na sua primeira carta, não é, sobre os anticristos que se levantaram ali, que eram membros da igreja também, não é? Eles saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Esse é o ponto. Então, essas pessoas que estão aí, não é? Eita, bati aqui. Essas pessoas que estão aí na internet, não é? Condenando igreja, pastores, ofícios, não submetendo a autoridade, e dizendo que eles se bastam, eles são autossuficientes, só precisam de uma Bíblia e tá tudo resolvido, não são cristãos de verdade. Não são, não é? Porque cristãos de verdade são membros de igrejas. Eles são cristãos, eu os respeito como cristãos. Outros não. De forma nenhuma. Uma vez aconteceu de alguém comentar aqui, um desses que não tem igreja nenhuma, sabe? Que você está citando aqui. Vir comentar, não é, aqui no canal, dizendo que o Messias... primeiro ele bateu com relação ao sábado, né? Porque o Criador... A prova de que as igrejas são infiéis é que o Criador ordenou guardar o sábado e as igrejas guardam o domingo. O mundo guarda o domingo. Freia, de jeito nenhum. Ter o domingo como feriado é fruto da influência cristã no Ocidente. Mas as pessoas não estão guardando o domingo, coisa nenhuma. Como é que se guarda domingo? Indo pra balada e bebendo até cair? Porque é isso que o mundo faz. É o dia deles soltarem a franga. Me perdoe a expressão. Eles não estão guardando nada. Isso não tem nada a ver com eles. Não confunda as coisas. Cristãos genuínos guardam, não é, o domingo. Cristãos genuínos, não é, indo à igreja e estando com suas famílias. Não fazendo bagunça, baderna. Não é? E essa pessoa falou o Criador. Né? Quando a pessoa falou o Criador e também falou que segue literalmente, tem tudo que o Messias disse como algo literal, e ao mesmo tempo disse que o Messias não deixou igreja nenhuma, aí eu fui e perguntei, tá, se você entende que tudo que o Messias, não disse como literal, tudo que ele falou é literal e você acredita assim, então como é que a gente resolve a questão da igreja? Porque ele que fundou a igreja. Cristo fundou a igreja. O Messias fundou a igreja. Os apóstolos enviados por ele, não é, estabeleceram também igrejas e lançaram os fundamentos da igreja. E eles fundaram várias comunidades cristãs no mundo antigo. Então, como é que é? Você vai levar como literal o texto da Bíblia, mas só quando te convém? Entende? Aí a pessoa já não comentou mais, porque não tem sentido. Eu como um membro de igreja, eu não considero pessoas que não são membros de igreja como cristãos, cara. Só isso. Acabou. E eu penso que pessoas que são tradicionais na fé cristã também não consideram. Não faz sentido isso. Não é? Cristo chamou a sua igreja para se reunir. A igreja de Cristo ela vive em comunhão. Não é? E nessa comunhão você tem ordem. Então há ofícios na igreja. Cristo deu oficiais. Pastores, presbíteros, diáconos. Não é para você viver solto lá fora. Não é? Sendo um autônomo da fé. Isso não existe. Isso é loucura. Não é? Essa autonomia buscada por eles aí é porque eles são hereges e não são cristãos. Esse é o fato. Então, vamos lá. Certo? Continuando então. Então, para nós,
além dos 5 solas da reforma, que eu sei que talvez você discorde, né? Discorda. Nós temos também um sola que não é mencionado, né? Que é o sola ecclesia. Inclusive, nos nossos documentos reformados, nossa confessionalidade está dizendo de maneira muito clara, né? Nós realmente não vamos reconhecer que pessoas têm direito de estar fora da igreja. Isso não existe, certo? Eu até cito aqui, cadê? Transforma de unidade, rapidinho. Transforma de unidade, documento reformado. Nós temos confissões de fé, catecismos. Nós não somos como evangélicos. Evangélicos no sentido dos evangelicais. Eu vou dizer assim, não vou nem falar evangélico não, porque eu sei que tem muito evangélico fiel, mas dos evangelicais, não é? Esses que fazem parte dessa massa de pessoas que não têm nenhum compromisso com a Igreja de Cristo. Tá aqui, ó, nas confissões, nossos artigos aqui na Confissão Belga, artigo 27, a Igreja Cristã Católica Universal. É assim que nós entendemos a Igreja. Cremos e professamos uma única Igreja Católica ou Universal, que é a Santa Congregação e Assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo. Entende? Certo? Que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo. São lavados por seu sangue e são santificados e selados pelo Espírito Santo. Né? E ainda confessamos mais, viu? Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é Rei eterno que não pode ficar sem súditos. Essa igreja santa, aliás, essa santa igreja é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por um tempo pareça, aos olhos dos homens, muito pequena e quase extinta. Não é? Eu vou pular agora para o artigo 28. O dever de juntar-se à igreja. Cremos que essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos remidos e que fora dela não há salvação. Só a eclesia. Então, o entendimento de que, no geral, né, evangélicos, o evangélico tem esse negócio de se decepcionar porque pula de igreja para igreja e depois acaba sem igreja, e isso é a atitude de pessoas que não são cristãs de fato. Estar em uma comunidade cristã não diz que você é cristão de fato. É a sua vida e seu compromisso com a igreja que diz isso. Seu testemunho. E não você estar ali simplesmente como alguém que frequenta a igreja. E isso tem demais. Tem demais. Não é? Onde isso é combatido de verdade? Nas igrejas que são fiéis. Nas tradições fiéis da igreja. Tá certo? Continuando. Ele fala, olha... Então, por isso, ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, deve se retirar dela e contentar-se com sua própria pessoa. Não é? Todos, porém, são obrigados a juntar-se e unir-se a ela, conservando a unidade da igreja. Veja o que está em uma confissão protestante, confissão belga, século XVI. Tá? Então, é bom ter cuidado, não é? E pensar antes de falar essas coisas. Ele fala ainda mais, ó, depois, vendo proliferar os escândalos nas igrejas evangélicas, gays, homossexualismo, correndo solto, com pastor casando com pastor, pastora casando com pastora, e assim por diante, né? E plá, plá, plá. O sozinho, no caso, o fiel evangélico abandona a Bíblia só crendo em Deus. Então, vamos lá. Veja, vários escândalos no evangelicalismo. De fato, isso acontece muito. No catolicismo romano, não? Questão de escândalos em comunidades cristãs é questão de vez. Qual é a bola da vez agora? Não é? Quem está sendo divulgado, muitas vezes, são esses que eu, como cristão reformado, bem tradicional, não considero como cristãos. Já começa por aí. Para nós reformados, protestantes reformados, não tem ofício para mulher, ofício ordenado por Cristo para mulher na igreja. Nós não acreditamos em pastoras. Certo? Não, pastoras não. Nem tampouco nós ordenamos homossexuais. Isso não existe. Certo? Esses escândalos, eles acontecem justamente nos ambientes que, tudo bem, chamem de evangélico se quiser, mas nesses ambientes onde você não tem confessionalidade, onde não se há tradição e não se há identidade.
É lá que acontece isso. Então, você vai falar do protestantismo, entenda, não é, sobre qual grupo protestante você está falando. Porque o termo evangélico é um termo genérico. Ele não diz, não é, que grupo é aquele de verdade. É muito genérico. Então, cuidado. Ele fala, por fim, o fiel evangélico ou retorna para a única igreja fundada por Jesus Cristo, não é, que não é a instituição de Roma, sinto muito, ou se torna ateu, não é? E aí é para lembrar uma coisa, não é? A Igreja de Cristo é uma só. E sim, ela se manifestou. E nós temos uma concentração maior em Roma, não é? Já no tempo antigo. Mas isso não significa dizer que a instituição era a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo estava na instituição. Nós protestantes fazemos uma diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. Isso é uma decisão que até podia ser feita em Israel. Era simples entender isso. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 9, por exemplo, que nem todos, nesse sentido, não é, que são israelitas, são de fato israelitas. Então, o que ele quis dizer com aquilo? Que podemos enxergar em Israel, no passado. Que o fato de alguém estar na nação de Israel, naquele período, ou ser um filho, não é, israelita ali, recebendo o sinal da aliança, que era a circuncisão, todas as prerrogativas da aliança, não significava, não é, que ele de fato era um israelita. Por quê? Porque há uma distinção entre a instituição ou a manifestação visível do povo, não é, dos fiéis de Deus, digamos assim, a manifestação do povo, da igreja do Antigo Testamento, vou usar esse termo, não é, para os verdadeiros israelitas. A mesma coisa se aplica à igreja do Novo Testamento. É muito diferente você olhar para uma instituição, por mais que ela seja antiga, não é? Você olha para a instituição e percebe que aquela instituição cristã, nela se manifestam os verdadeiros cristãos. Significa isso que todos que estão ali são cristãos de fato? Não. Então a instituição não pode ser a Igreja de Cristo. Isso não tem sentido. A Igreja de Cristo, a verdadeira igreja, está ali. Não é aquele ambiente ou aquela instituição. Não é. Então, tem diferença sim daquilo que se manifesta neste mundo, não é? E do remanescente fiel, dos verdadeiros cristãos. Isso tem diferença. Então, a igreja única fundada por Jesus Cristo, qual nós confessamos que é única de fato, não há outra igreja, nós não entendemos que existe outra igreja de jeito nenhum. Não é? Então, é isso que eu estou dizendo, eu vou ser mais direto. Não é? Independente da denominação, ser cristãos, não é? Pessoas que são cristãs genuínas, elas estão ali e elas creem em Jesus Cristo como seu único Salvador, como o Rei da Igreja, como o Senhor da Igreja, e confessa que a sua salvação vem de Cristo, vem dele, ele é o Salvador enviado por Deus, o mediador perfeito, não é? Essa pessoa é membro da Igreja de Cristo. Entende a situação? Ele faz parte da Igreja Católica e Apostólica. Embora, não é, possa não fazer parte de Roma. Esse é o ponto aqui. Então, tem que tomar cuidado para entender isso aí, porque não faz sentido, não é, pensar na Igreja Católica Apostólica Romana como sendo a Igreja de Cristo. E isso, católicos romanos podem ficar dizendo, repetindo como um mantra, não vai fazer diferença, né? Porque, poxa, é uma questão de você fazer uma análise um pouco mais honesta. Né? Honesta, cara. Uma análise honesta, realmente. Entende? Não é fora da Igreja de Roma que não há salvação. É fora da Igreja de Cristo que não há salvação. De fato, não há salvação fora da Igreja de Cristo, porque a Igreja é o corpo dele. É o seu corpo místico, e portanto, fora do seu corpo místico não há salvação. Mas o seu corpo místico não é uma instituição que tem esse nome de Católica Apostólica Romana. Não é. Entende a situação? Porque se é assim, necessariamente falando, não é, todos os protestantes vão para o inferno. Talvez algum católico romano não queira dizer isso, não é? Porque seja pesado, talvez. Mas essa é a conclusão lógica dessa situação. Não é? Mas aí como os católicos romanos não são donos da verdade, como eu não sou e ninguém mais é aqui neste mundo, o único dono da verdade e que é a própria verdade é o próprio Cristo, não é? Então
temos que aprender a conviver com essas diferenças. Só colocando uma pitadinha de respeito, não é, com as tradições alheias, certo? Então, esse caminho que você percorreu, que você traçou aqui, pode fazer muito sentido na sua cabeça. Na minha cabeça não faz. E aí? Quem é que tá certo? Quem é que tá certo? Você tem que pensar, porque do mesmo jeito que você pode apontar mil erros no meio do protestantismo, nós protestantes reunidos podemos apontar também trocentos erros, né, dos católicos romanos também, da tradição católica romana, não é? E que muitos católicos romanos negam. E eu não estou negando não que nós temos erros não, viu? E que o católico romano nega, não é? A verdade é que os países da Reforma Protestante, entre os países mais ateus do planeta, tal. Olha, o Brasil, por exemplo, é um país de raiz católica. Nosso país é um país ateu. Eu vejo assim, sinceramente. Acho que se você olhar para países da Europa, ou aqui mesmo, na América, que tiveram muita influência protestante e diz que essa é a razão do porquê que eles tornaram-se em sua maioria ateus, o que é um erro, né? Muito grande, mas muito grande mesmo. E eu posso olhar para o Brasil também. O nosso país, o país das pessoas que foram, em sua maioria, pelo menos no início, catequizadas